aqui. Então, se o seu coração está ansioso para esse encontro, eu creio que o Senhor ele vai ter um encontro contigo, sim, porque o coração de Deus está à procura dos verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Se tem verdade no seu coração e se o Espírito Santo está sobre você, ele vai te encontrar hoje aqui. Você crê? Quantos creem assim? Diga amém. Glória a Deus. Então vamos fechar os nossos olhos. Se você quiser erguer as suas mãos como um ato de entrega, de rendição ao Senhor, e vamos orar ao Pai. Pai, estamos aqui primeiramente para te agradecer, porque até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui o Senhor nos sustentou. Nós vencemos mais uma semana, estamos iniciando mais uma semana crendo nas tuas promessas, crendo naquilo que o Senhor liberou através da tua palavra sobre os nossos corações, sobre as nossas vidas, sobre a nossa família. Nós cremos, Pai, que nós estamos gerando as promessas, gerando cada palavra que o Senhor liberou sobre nós. E hoje estamos semeando um pouco mais da nossa fé, estamos encontrando fortaleza em Ti, nós estamos sendo fortificados no Senhor nesta noite, para que essa semana possa ser uma semana imbatível, no qual nós veremos o sobrenatural de Deus acontecendo sobre nós. Pai, nós queremos Te agradecer, porque estamos aqui com saúde, nós estamos aqui com o coração aberto, porque estamos ansiosos para nos encontrar contigo nessa noite. Sabemos que Teu Espírito Santo está aqui nos conduzindo a este lugar de intimidade. E nós sabemos que com toda a verdade do nosso coração, nós iremos expressar o nosso amor a Ti nessa noite. Em nome de Jesus. Eu gostaria que aí do seu lugar você começasse a falar palavras de gratidão a Deus. Entrai pelas portas com ações de graça e em seus átrios com hinos de louvores. Por isso você pode agradecer ao Senhor aí. Eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço por cada palavra liberada sobre a minha vida. Eu te agradeço porque eu vejo a minha família curada. Eu já vejo a minha família aos pés do Senhor. Eu te agradeço, Senhor, porque eu vejo a minha saúde sendo restaurada. Eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço porque as suas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos. E elas se renovaram neste dia. Obrigada, Jesus. Obrigada porque a morte de cruz me deu acesso ao encontro com Deus. E assim como nós iniciamos este culto, nós estamos ansiosos para nos encontrar contigo, Senhor, porque sabemos que este é o nosso lugar. É aqui que o Senhor quer que nós estejamos todos os dias, nos encontrando contigo, sendo transformados através da sua glória, de glória em glória, de fé em fé. Por isso nós te agradecemos e abrimos o nosso coração para que o Senhor receba como oferta agradável o nosso melhor nessa noite, em nome de Jesus. Se você crê, você pode aplaudir bem forte? Ele já está aqui, a partir do momento que você colocou a planta dos seus pés, Ele já está aqui, então agradeça, aplauda ao Senhor, aplauda ao Senhor, aleluia. Creia na promessa de Deus para a sua vida, diga sim, amém, para cada palavra que Deus tem para você, amém? Vamos louvar ao Senhor e tomar posse de cada promessa estabelecida sobre as nossas vidas. Ele está aqui nesta noite. Declare: Jesus é o sim. Eu digo amém para cada promessa de Deus para mim. Então declare: Jesus é o sim. Eu digo para cada profetiza de Deus. Quem pode impedir o que Deus vai fazer? Se agora eu creio e não vou mais temer. Aquele que chama é fiel para cumprir o que Ele condena, vai até o fim. Jesus é o sim. Eu digo amém. Declare: pra cada promessa de
Deus para mim. Jesus é o sim, Jesus é o sim. Eu digo amém pra cada promessa de Deus para mim. Olha o que Ele fez por você. Me deu o Espírito que me selou como garantia do que está por vir. Poder do alto me capacitou. Vou permanecer firme até o fim. Jesus é o sim. Eu digo amém pra cada promessa de Deus para mim. Jesus é o sim. Jesus é o sim. Eu digo amém pra cada promessa de Deus para mim. O preço que Ele pagou, perdão que me justificou, o Espírito em mim ecoou e eu digo amém. O preço que Ele pagou, perdão que me justificou, o Espírito em mim ecoou e eu digo amém. Posso ouvir um amém, amém, amém. Sim, amém. Vai lá. Sim, amém. 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 O preço que Ele pagou, perdão que me justificou, o Espírito em mim ecoou e eu digo amém. O preço que Ele pagou, perdão que me justificou, o Espírito em mim ecoou. E eu digo amém. Diga amém. Posso ouvir um amém, amém, amém. Uou, 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 Você é muito mais do que vencedor em Cristo Jesus. Então vamos declarar: em Jesus sou mais que vencedor. 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 Jesus é o sim. Sim, Eu amém. digo Sim, amém amém. pra cada promessa Sim, de amém. Deus para mim. Amém. Sim, amém. Sim, amém. Sim, amém. Aleluia. Aleluia. Creia no sim, amém do Senhor. Aleluia. Meninos do som, vocês podem aumentar um pouquinho aqui o retorno do meu microfone, por gentileza? Glória a Deus. Vamos continuar louvando e adorando ao Senhor. Ele está aqui, a presença do Senhor está aqui nessa noite. Você foi atraído para este lugar, amém? Você foi atraído a estar aqui. Oh, Espírito Santo de Deus. Sabemos que a Tua presença é viva neste lugar. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas Tua glória me atraiu, Tua presença
atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória valem mais que mil. Valem muito mais estar neste lugar. Esse é o nosso maior desejo, Senhor. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou e descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Vale muito mais estar neste lugar. Sabe que você pode fechar os teus olhos nessa noite. Você fez uma boa escolha, que é estar diante da presença de Deus, de estar na presença do Senhor. Hoje você tem acesso. Você não tem somente um ingresso, hoje você tem acesso. Então seja atraído para a presença do Senhor. O Espírito Santo te conduz nessa noite a este lugar de acesso, a este lugar de encontro. E assim como você me disse no início desse culto, você quer se encontrar com Deus. Ele está à procura. Cadê os verdadeiros adoradores? Que adoram em espírito e em verdade. Então seja atraído. Permita que o Espírito Santo te pegue pela mão agora e te conduza a esse lugar. Esse lugar que vai te marcar tanto que você nunca mais vai querer sair.
Atrai a presença de Deus. Atrai a presença de Deus. Aleluia. Satisfeitos com tão pouco, quando há muito mais de ti pra contemplar, arrogantes por tão pouco, quando há muito mais de ti pra alcançar. O que é que mostras aos anjos? Um relance eu canto santo. Abre os nossos olhos, Senhor, nessa noite. Nós queremos contemplar a Tua glória. Nós queremos contemplar a Tua majestade. Vem, vamos entrar na presença, pelo véu rasgado do lado do Senhor, nos aproximar sem nenhum temor do sumo sacerdote, nosso intercessor. O que é que mostras aos anjos? Um relance eu canto santo. Então cante nessa noite. Santo, Todo-Poderoso, que era e há de vir, digno de receber a glória, a honra e o louvor. Santo, Todo-Poderoso, que era e há de vir, digno de receber a glória, a honra e o louvor. Dia e noite, sem cessar, nossa voz subirá. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Dia e noite, sem cessar, nossa voz subirá. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Dia e noite, sem cessar, nossa voz subirá. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Dia e noite, sem cessar, nossa voz subirá. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Declare que Ele é santo. Sua igreja. Santo, todo. Isso não tem preço. O Pai ama ouvir a voz dos filhos, então louve, cante para Ele. Tu és digno. Mais uma vez, diga santo. Santo, Todo-Poderoso, que era. Não existe outro como tu, Senhor. Não existe.
Santo, 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 Santo. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. É para ti, Senhor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Pra sempre, amém. Mais uma vez, declara ele agora. A ele pra sempre, amém. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. quão profundas Riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. Você pode adorar e bendizer a ele a glória. A ele a mais uma vez, declara a ele a glória. A ele a glória.
Aleluia. Glorificamos o teu nome, Senhor. Somente tu és digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Cremos que a tua presença enche este lugar. Cremos que pessoas são tocadas aqui nesta noite. Quando oferecemos a ti o nosso louvor e adoração, seja coroado, seja entronizado, somente tu és digno, não temos outro Deus além de ti. Recebe, Senhor, o nosso amor, que corresponde ao teu amor. Te entregamos, Senhor, o nosso culto, e cremos na tua bênção, sobre a vida de cada um que aqui está, em nome de Jesus. A Ele a glória, a Ele a glória, A Ele a glória, para sempre. Amém. a igreja. Mais uma vez, é para Ele, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Deus dos deuses. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, Para sempre. Amém. mais uma vez. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. O Senhor passeia entre os louvores e a adoração do seu povo. Neste momento, quando você se entrega e deixa de lado os seus problemas, dificuldades e lutas, o Senhor te fortalece. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Quando nós louvamos e adoramos, somos fortalecidos na força do seu poder. É nesta hora que o Senhor estende a mão para levantar os abatidos. É nesta hora que Ele consola os oprimidos. É nesta hora que Ele cura os doentes e sara os enfermos. É nesta hora que Ele fala com você e te revela a sua vontade. Aprenda a louvar, aprenda a adorar.
O rebalabashori candalabarraço. O requei candanaya chá. Recangarolera malabaçu. O recandeixo queira malamalaya. Mova-te, Senhor, neste lugar. Toque, Senhor, o teu povo. Quebra, despedaça e destrói todo jugo. Que este ambiente esteja livre para o fluir da tua palavra nesta noite. Desarma as mentes, toca corações, em nome de Jesus. Toda a igreja diga comigo, amém. Assim seja e assim será. Podemos assentar. Antes, dê um abraço, cumprimente quem está perto de você, diga seja bem-vindo, Deus abençoe, aleluia, glória a Deus. Muito boa noite. Muito boa noite a todos aqueles que estão neste culto presencial e também naqueles que estão nos acompanhando pela internet, de Bragança Paulista, região, estado de São Paulo, Brasil e mundo. É com uma alegria muito grande que falamos com você em nome do Senhor, pregando a palavra de vida, fé, esperança e poder. Que o Senhor possa tocar você aonde quer que você esteja, você que está na sua casa, no trabalho, em trânsito, de férias, que aonde você está seja uma extensão da casa de Deus, e que esta presença, esta unção, esta glória, este poder alcance você aonde quer que você esteja, amém? Que Deus possa abençoar vocês grandemente. Eu tenho alguns recados para passar aqui. O primeiro é algo assim que nos marcou por conta do carinho e da dedicação da Joyce. Ela começou esta semana a fazer os seus discipulados e ela preparou até mesmo um presentinho para aqueles que, pode soltar, para aqueles que estão fazendo o discipulado com ela. Então aqui a gente vê a Amanda, a Renata e a Manu. Olha que legal, ó. Ganha um bombom. Começou bem, não é? Diga, eu também quero. É só ter um discipulador amoroso como a Joyce. A nossa querida Fábia, ela não está aqui hoje. Ela está numa convenção, ou melhor, numa conferência em São Paulo, da Igreja Comunidade das Nações. De manhã ela esteve em Alphaville e agora à noite ela está em São Paulo numa conferência profética. Ela gravou uma mensagem para passar para vocês junto com o bispo J.B. Carvalho. Vamos ver. Estou aqui com a Fábia e ela me falou de você. Um forte abraço, um domingo incrível, uma semana poderosa e que Deus cumpra o desejo do seu coração, você chegue onde você está buscando estar. Forte abraço. Tamo junto. Edificando no seu chamado, para que possa ser muito usada aqui em nossa cidade, não é? Primeiro Jerusalém, Samaria, Judeia, depois os confins da terra, amém? Você pode seguir o pastor, ou melhor, o bispo J.B. Carvalho, ele é lá de Brasília, na internet. O Fabrício já conhece, alguns irmãos aqui também. Uma outra coisa é que nós disponibilizamos no Facebook e também no site um link para vocês oferecerem a casa de vocês para uma célula, ou até mesmo para você passar por um treinamento, você que tem um desejo no coração de se tornar um futuro líder, ou um líder assistente de célula. O que é uma célula? É um pequeno grupo que acontece durante a semana, onde os irmãos se reúnem para serem cuidados.
E lá começa o desenvolvimento do seu ministério. Você aprende a amar as pessoas, conviver com indiferenças, cuidar bem delas. Você aprende como é o funcionamento de uma célula e como abençoar estes irmãos com a palavra de Deus, compartilhando do pão da vida e da água que aquele que bebe não terá mais sede. Amém? Então é o seguinte, quando você toca aí neste link, ele vai dar as recomendações necessárias para você poder fazer o seu cadastro. Tem alguns irmãos que já são membros da igreja, então eles já estão cadastrados. Se não lembrarem da senha, é só redefinir a senha. Por outro lado, você que não é membro, você pode fazer um pré-cadastro, ou até mesmo atualizar o seu cadastro, tá bom? Uma outra coisa, estamos muito felizes, porque a Igreja da Fé Cristã já passou dos 10 mil inscritos no YouTube. Agora nós somos 10.900 pessoas inscritas no YouTube. Amém? 10K, estamos caminhando para 11. E nós temos aí 809.995 visualizações. Olha para o irmão que está do seu lado e diga: está faltando você nos ajudar nas visualizações. Quanto mais você assiste, mais abençoado você vai ser, porque você cresce na fé, conhecimento e graça. E por outro lado, você nos ajuda nesta missão evangelística e missionária de levar a palavra para o maior número de pessoas que pudermos, em nome de Jesus. Amém? Eu vou apresentar os nossos convidados. Eu conheci a Laila, que está lá atrás. Cadê Laila? Levanta a mão aí. Tudo bem, Laila? Seja bem-vinda, viu? O Tiago Constância já é figurinha carimbada. Ele é uma pessoa que nós amamos demais. Você deve se lembrar dele, jogador de futebol profissional, hoje treinador, não é? E casou, olha que bênção. Olha, nós oramos tanto para esse menino ser feliz. É Marina, né? E nós cremos que você, Marina, é a resposta das orações do Tiago e das nossas orações também, porque ele merece, não é? Você conhece bem ele, né? Deus tem feito uma obra linda na vida desse menino aí. Agora, o que ele começou vai ser muito maior lá para frente. Ele é fiel para completar essa boa obra linda. Tá bom, Tiago? Deus abençoe. Leva um beijo, um abraço para toda a família linda que nós amamos demais. Tá bom? Quem mais? Primeira vez? Primeira? Cássio ali, tudo bem? Cássio, Adriana, Adriele. Já apresentei, já. Olha aqui para o pastor, ó. Dá um jeito aí, Adriana. Amém, amém. 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 Oh, amém. Quando for assim, põe pertinho de você, Adriano. Tá bom? Aí você vai controlando aí, tá? Estou feliz de ver aqui a Sandra Salles. Que alegria de vê-la aqui. Amém. Ali, primeira vez. Quem? Como? André. Tudo bem, André? Seja bem-vindo. Quem mais? Como é teu nome? Binei. Claudinei. Claudinei. Não é a primeira vez, né, do Claudinei, é? Primeira? Então tá bom. Diga aí, quem? Aqui, quem? Isa. Aisla. Nome chique, né? Internacional. Só lá na Romênia, onde você jogou lá, né? Futebol, né? Na Romênia. Então, ó que nome chique. Parabéns. Oi? Não vai cantar musiquinha, não. É só um beijo mesmo. Quem mais aí? Oi? Viviane.
Isso. Qualquer coisa, senta, isso, muda de lugar, é melhor. Senta do lado do Adriano aí, viu? Ó, senta do lado do Adriano aí. Ó, quem é falante ali tem que sentar do lado do Adriano, que o alemão contém, é ou não é? Ele fala, eu sou a justiça de Deus, pastor. É que não pode falar, senão atrapalha o pastor se perde na linha de raciocínio, não é? Quem mais aí, gente, que eu estava olhando o filho do Adriano Pedroso, como está bonito teu filho, né? Tá chique demais. Quem mais? Primeira vez. Como é teu nome? Débora. Tudo bem, Débora? Glória a Deus. Quem mais? E é assim que vocês têm que fazer mesmo, porque às vezes o pastor, ele se perde aqui, tá bom? O teu filho também, ele está participando muito do culto hoje, né? Ó, pizza. Que é isso aí? Que é isso? É um chifre? Aqui a gente tem o óleo da unção, a gente põe num chifre, né? Aí num culto, o irmão falou assim, pega lá o chifre do pastor para ungir as pessoas. Disciplina. Que coisa. O que a gente passa, irmãos. Esta semana fui na casa da pastora Márcia, do pastor Paulo, lá em Tuiuti. Fomos muito bem recebidos. Quero aqui agradecer e registrar, não é? Conheci lá a criação, uma cabrita lá. É o cão de guarda da casa. Mas é bem assim, de boa, né? Pensei que a gente ia levar uma chifrada, mas tudo certo, né? Tirando o choque, né? Da cerca. Não, o pastor lá, ele gosta de judiar da gente, né? O Alencar lá atrás, é a primeira vez, não é, Alencar? É. O Alencar está lá escondidinho, ó, primeira vez. Deus abençoe, Alencar. Muito bom. Tive também com nossos irmãos queridos lá na represa, não é? Leandro, querido, Jaque e todos da família. Amém? Deus abençoe vocês. Benedito, estou feliz de ver. Ah, eu vi aqui o casal que eu amo demais, casal do coração, está ali escondidinho, mas eu encontrei. Donizete, tudo bem? Sejam bem-vindos, amo vocês. Tá bom? Não tem como vocês passar despercebidos, viu? É uma alegria tê-los. Amém. Muito bem. Queridos, hoje eu preciso de um reforço especial da parte de vocês, porque nós vamos ministrar um tema que exige muito do pregador. Não porque se trata de um assunto meramente corriqueiro, alguns chamam de místico, mas nós queremos dizer que é profético. E tudo aquilo que é profético, quando a gente se move no profético, a gente encontra muitas barreiras, mas nenhuma delas podem vencer o poder de Deus através da oração, amém? Então eu gostaria hoje de pedir humildemente a você, para que você fique de pé, e gostaria que você orasse por mim durante este minuto, tá bom? Começa a orar por mim, libera sobre a minha vida a tua intercessão. Eu recebo, Senhor. Eu recebo, Senhor. Amém. Podemos assentar. Obrigado. Hoje nós vamos falar a respeito de espíritos que agem em casa. Nós ministramos este assunto semana retrasada.
E hoje nós encerramos este tema, porque eu estou ministrando no domingo uma palavra que usualmente pregamos na sexta-feira. Diga aí para quem está do seu lado, porque na sexta você não vem. Então me permita pregar no domingo, amém? Louvamos, adoramos, agora nós vamos aprender uma palavra profética que vai te liberar no reino espiritual. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Somente a palavra de Deus pode liberar você no mundo espiritual. Então você precisa compreender o propósito da palavra de Deus. É de introduzir você no reino e levantar você como discípulo de Jesus para fazer as mesmas obras que ele fez e maiores ainda. Alguns irmãos permanecem presos numa vida de cativeiro por conta de brechas, legalidades, direitos, portas abertas. E nós precisamos identificar isso para poder romper e viver uma vida debaixo da vontade do Senhor, amém? Em João, capítulo 10, não precisa colocar, Jesus diz que entrou pela porta, e quando ele fala a respeito da porta, ele está dizendo que ele entrou legalmente neste mundo, e que o diabo, ele entrou aqui como um ladrão e salteador. O diabo é intruso, porque ele não entrou de forma natural, por nascimento físico. Jesus se tornou carne, se humilhou e se vestiu como um de nós, se tornou humano. O diabo não, ele não entrou pela porta, ele está aqui como ladrão, salteador, ele está no mundo como intruso. E a palavra faz alusão várias vezes à porta. Jesus diz que entrou pela porta, ele diz: eu sou a porta, eis que estou à porta, bata e a porta se abrirá, eis que coloquei diante de vocês uma porta aberta que ninguém pode fechar. Quando Deus fala com Caim, diz: o pecado jaz à porta, ele dá um aviso. Então aqui eu quero mostrar a vocês que a porta representa aqui um lugar de entrada, um lugar de legalidade, direito, brecha. E nós precisamos interromper toda ação de Satanás, direta ou indireta. A igreja de Jesus tem um alvo no peito. O diabo quer a toda custa nos derrubar, seja na tua vida pessoal, emocional, sentimental, afetiva, carreira, profissional, trabalho, na sociedade, na sua vida cristã, ministerial, espiritual. O diabo, ele faz de tudo para você ser um ignorante dentro da igreja. A Bíblia diz em Oséias, capítulo 4, versículo 6, o meu povo é destruído, o meu povo é abatido, o meu povo sofre porque falta conhecimento. Quando eu falar, pode liberar, tá? Isso é importante você entender. O meu povo sofre, é abatido, é destruído, porque falta conhecimento. O que Jesus disse? E conhecereis a verdade vos libertará. Então, quando você ouve uma palavra que vai de encontro com aquilo que você está vivendo, revelada pelo Espírito Santo, de acordo com a palavra,
você recebe a verdade. Então compreenda, os espíritos só podem agir na sua vida se você abrir porta, dar legalidade, brecha, direito. Ou seja, os espíritos só podem agir na sua vida com a sua permissão. E quando pecamos, e estes pecados são contínuos, vão dando ao diabo legalidade para que demônios atinjam você, ataquem sua casa, seu lar, sua família. Porque tem gente que não se sente bem dentro da própria casa. Tem gente que pensa que isso é normal. Quando pensa que tem que ir para casa, tem gente que passa mal. Entra no carro e fica dando voltas sem destino até o combustível acabar. Voltar para casa é uma tortura e a pessoa não imagina que a causa pode ser espiritual. A palavra diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, não é contra as pessoas. É contra principados, potestades, espíritos enganadores e hostes espirituais da maldade. Então o teu problema não é com teu marido, não é com a tua esposa, não é com os teus filhos. O teu problema não é com a tua sogra. Porque tem gente que pensa que todo problema que ele enfrenta na vida é por causa da sogra. Tinha um homem de Deus que sofreu muito nas mãos da sogra. Um dia ela morreu. Terminou o velório. Ele está indo embora para casa. E ele passa do lado de um prédio. E de repente cai na frente dele um bloco de cimento. Aí ele olha para cima e diz: já chegou aí, é? Tem dessa? A coisa é séria. Então teu problema não está na sogra. E nós temos, preste atenção, nós temos essa tendência de transferir. Então nós vamos trabalhar hoje o que nós chamamos de autorresponsabilidade, do ponto de vista espiritual, porque você deve viver a tua parte dentro da promessa. Tem gente que não vê as promessas se cumprindo na vida dele, porque ele espera que alguém seja usado por Deus para cumprir o propósito de Deus. Cada um tem que fazer a sua parte dentro da promessa para ver o plano de Deus se cumprindo na sua vida. Eu tenho aqui uma experiência que tivemos. Não estou pregando estas coisas como doutrina. São experiências que nós tivemos, eu quero partilhar com você. Se servir, se tiver sentido para você, amém, glória a Deus. Caso contrário, apenas ouça respeitosamente. Quero falar de uma família que se mudou e ninguém se sentia mais bem naquela casa e começaram a brigar e sua filha começou a ter desejo de suicídio. Quando eles me procuraram, a mulher me disse: pastor, o senhor pode ir em casa fazer uma oração? Eu disse: vou. Peguei alguns irmãos de oração, de intercessão, que eu sei que jejuam, levam a sério o seu testemunho, e fomos lá. Aí eu perguntei para a vizinha da direita: você lembra de algum fato ocorrido aqui dentro desta casa? Ela falou: não, eu sou morador novo aqui. Aí fui na outra casa. A senhora sabe por acaso de alguma história que aconteceu
aqui do lado? Não, também não. Aí fui perguntando, até que eu cheguei na casa de uma senhorinha. Ela me disse, aquela casa ali. Eu falei, aquela casa. Ela falou, me lembro. O dono dela, um dia pegou uma espingarda e foi no quintal, colocou debaixo do queixo e se matou. E era perto de uma fonte de água, de azulejo branco. E aquela água ficou toda vermelha. Foi uma situação muito traumática. E ele morreu de uma forma terrível. E a família então se mudou de lá. Cobriram a fonte, concretaram o lugar, pintaram a casa, deram lá aquela garibada, mas eles, os novos moradores, não podiam imaginar o que é que tinha acontecido naquela casa. Então a família brigava constantemente. Aconteceu este episódio do suicídio, e por conta disso, os novos moradores se sentiam incomodados sem saber o porquê, porque a casa era boa. E quando eu fui orar naquele lugar, quando saímos lá fora para ungir, eu me arrepiava e dizia, deve ter alguma coisa errada aqui nesse lugar. Eu preciso perguntar para a vizinhança, se eles sabem de alguma coisa. Foi aí que eu fui perguntar. E fui perguntando, entrevistando um, entrevistando o outro, até chegar naquela senhorinha que me disse o que tinha acontecido. Então nós precisamos do histórico de tudo aquilo que, porventura, façamos. Vai se mudar? Então nós precisamos orar, quebrar as maldições, abençoar, ungir. Isso acontece com terreno, acontece com casa, acontece com carro, acontece com moto. Deixa eu contar mais algumas histórias para você. Uma família morava no sítio e o pai começou a ter visões. Aí ele foi para o médico disse que era esquizofrenia. Por quê? Ele estava tendo delírios, alucinações e confusão mental. Aí nós levantamos o histórico daquele lugar. Ali fazia parte de uma fazenda. E era um lugar onde os escravos eram torturados e mortos. E as mulheres abusadas e violentadas. Então ele acordava de noite ouvindo gritos. Segundo ele ouvia correntes sendo arrastadas. Ele pegava a arma, a espingarda, e abria a janela da cozinha e começava a dar tiro, porque ele tinha visões abertas. Ele via coisas terríveis acontecendo naquele quintal. Até que uma pessoa falou do nosso ministério e fomos até lá orar e ministrar sobre a vida dele. Vocês entenderam como é importante essa coisa do histórico? Porque muitas vezes estes lugares, eles foram lugares de rituais ou de outras práticas, de invocação e sacrifício, de vício ou até mesmo de prostituição. Uma outra família da nossa igreja comprou um terreno, ficou muito feliz, isso já faz muito tempo, lá no início do nosso ministério. E eles não se sentiam bem morando naquela casa que eles tinham construído, que aparentemente era a casa do sonho deles. Aí, nós fomos lá orar, nós fomos lá ungir, nós fomos lá abençoar.
E eu fiz a mesma coisa, eu comecei a perguntar para os vizinhos. E os vizinhos me disseram, aí era uma casa abandonada, ficou abandonada durante muito tempo. Então roubavam as coisas, se escondiam neste lugar. Os viciados se reuniam aí para usar droga. As mulheres se prostituíam neste lugar. Pessoas morreram dentro dessa casa. Então nós tínhamos agora um histórico daquele lugar. Então, nós fomos lá para orar. Muitas vezes não é nem pelas pessoas, muitas vezes é mesmo pelo lugar. E vocês vão entender porque eu vou dar referência já já. Nós tivemos aqui na igreja uma pessoa que manipulava o oculto. E ele tinha uma empresa de guincho. E ele fazia trabalhos naquela curva para ter acidentes. Então muitas pessoas morreram ali. Muitas pessoas foram traumatizadas ali, mutiladas ali, ficaram sequelados ou gravemente feridos. Tudo em nome do dinheiro que ele recebia para guinchar os carros. Então naquela curva, era uma curva amaldiçoada e acontecia toda espécie de desastre. Para vocês terem uma ideia, eu morei, minha mãe vai se lembrar disso, em uma casa que ficava embaixo da curva da morte. Imagina onde você mora. Eu moro na curva da morte. Um dia minha mãe disse assim, sai daí porque é perigoso descer um carro e matar vocês. Ela acabou de falar, o carro desceu. Se a gente não fosse obediente, ali era chamada curva da morte. E tem lugares que são batizados malignamente. Então nós vivemos num mundo paralelo, onde a dimensão espiritual existe e é muito real. Então, por conta dessas práticas, como eu falei, esses lugares são amaldiçoados. Até que um servo de Deus ore, quebre as maldições e abençoe aquele lugar. Nós ungimos muitas vezes com óleo, derramamos o vinho que representa o sangue de Jesus, ou até mesmo sal, e não tem nada místico com isso, eu vou te mostrar aqui na Bíblia, amém? Nós tivemos casos de ir uma vez, 7 semanas, mas depende do direcionamento do Espírito e depende muito dos irmãos, da vida que eles levam como crentes de verdade naquele lugar. Porque dependendo da forma que a família vive, não adianta a gente ir lá orar, quebrar maldição e ungir. Por quê? Ele vai chamar os demônios todos de volta de novo. Casa que tem muita briga, discórdia, contenda, palavrão, gritaria, agressão e por aí vai. Nós não levamos qualquer um conosco. Só aqueles que são mais maduros na fé e que têm um ministério específico de intercessão e de libertação. Abra comigo sua Bíblia em Levítico capítulo 25, versículo 23. Eu vou ler na minha tradução que diz assim: a terra é de Deus, portanto, ela não será para sempre daquele que a comprar. Deus é dono dela, e para ele nós somos estrangeiros, que moram por um pouco de tempo na terra dele. Só até aí, eu quero falar rapidinho sobre esse assunto. Eu não quero tirar aqui o texto do seu contexto, mas eu tenho apoio exegético, bíblico, para poder dizer que a terra é de Deus.
Então nós reivindicamos aquele lugar como sendo de Deus. Porque o diabo, como intruso, ladrão e salteador, ele quer se apropriar daquilo que não é dele. Quando nós olhamos, não precisa projetar, em Êxodo capítulo 15, versículos 23, de 23 a 25, nós vemos que foi graças à intervenção de Deus por intermédio de Moisés, que foi sanada, ou saneada, a água salobra, amarga de um poço encontrado, transformando-se em água doce na rota através do deserto de Sur. Vamos projetar o texto? Êxodo capítulo 15, versículos 23, 24 e 25. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de Mara, porque eram amargas, por isso chamou-se aquele lugar de Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore, que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os aprovou. Então ele jogou um pedaço da madeira desta árvore, foi uma direção do Espírito Santo. Isso não é uma doutrina, mas foi uma direção de Deus para ele naquele momento. E profeticamente, pela fé, as águas deixaram de ser amargas e passaram a ser doces. Olha uma outra passagem, projeta para nós, segundo de Reis, capítulo 2, a partir do versículo 19 até 22. Diz assim: e os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é boa a situação desta cidade, mas o meu senhor vê, porém, as águas são más, e a terra estéril. E ele disse: trazei-mo um prato novo, e ponde nele sal. E lhe trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas, e deitou sal nele, e disse: assim diz o Senhor: sararei a estas terras, ou estas águas, e não haverá mais nelas morte nem esterilidade. Ficaram, pois, são aquelas águas, até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha falado. Então preste atenção, o segredo não está no sal, o segredo está na palavra profética liberada pelo profeta: sararei a estas águas, e não haverá mais nelas morte nem esterilidade. Então elas ficaram sãs, aquelas águas, até os dias de hoje. Com respeito ao quarto, porque a pessoa não consegue dormir no quarto, não consegue descansar, não tem uma noite de sono reparadora, se deita e vira de um lado para o outro com insônia. Quando se dá conta, o dia já amanheceu. Não se trata apenas de virar a cama para o lugar certo, porque tem gente que diz: não, tem um lugar certo para você virar a cama. Se virar do lado errado, você não consegue dormir por conta das energias negativas. Não é isso que nós estamos pregando. Olha a questão aqui, ó. O colchão é novo. Até pouco tempo, existia aí na internet uma questão de colchão, que fizeram um pacto, e muitos disseram: isso é mentira, pastor. Não é verdade não, mas muitos rasgaram o colchão e encontraram um saquinho com terra dentro do colchão, e foi dito que esta terra era uma terra de cemitério, onde os proprietários fizeram um pacto para prosperar, ficarem ricos vendendo colchão. Não se preocupe, pastor, será que é o meu colchão? Crente tem disso, né? Crente é muito cagão. Para com isso. Diga: maior é o que está em mim, daquele que está no mundo. 1000 cairão do meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Eu estou habitando no esconderijo do Altíssimo, e à sombra do Onipotente descansarei. Amém? Maior é o que está em mim
do que aquele que está no mundo. Amém? O colchão é novo ou foi comprado usado? Dependendo, aquele colchão foi muitas vezes lugar de muito sofrimento, dor e morte. É o colchão onde muitas vezes a pessoa está dormindo e ela não sabe disso. Quando não, aquele colchão foi usado para prostituição. E eu tenho aqui um testemunho para contar para os irmãos. Uma pessoa ganhou de presente da amiga dela um colchão. Ela estava precisando, chegou em boa hora, e ela recebeu este colchão de presente. Ela ganhou. E era um colchão, então, de segunda mão. E quando ela começou a dormir neste colchão, ela começou a ter sonhos eróticos. Até que ela começou a fazer coisas que nunca se passaram pela sua cabeça. Por quê? Porque aquele colchão que ela ganhou foi de uma moça que era garota de programa. Então ela se prostituía sobre aquele colchão. Então aquele colchão estava debaixo de uma maldição. Então o que aconteceu com esta pessoa que nós tratamos foi algo surpreendente. Porque o pintor ia na casa dela fazer um serviço, ela saía com o pintor. O eletricista ia lá fazer um trabalho, ela saía com o eletricista. O entregador de pizza levava lá a pizza, ela saía com o entregador de pizza. Ela saía de Uber e ela ficava com o motorista do Uber. Ou do táxi, que naquela época não tinha. Estes espíritos, a gente chama espírito de transferência. Porque o sentido dos demônios não é só de amaldiçoar o lugar, não. É de começar a usar pessoas, para que elas tenham ações de contaminação. Porque tudo isso é uma aberração ao Evangelho. Quanto mais a pessoa se contaminar, mais estes demônios se fortalecem. Olha como isso é sério. Tem casal que não tem intimidade com o marido e com a mulher. Não porque eles não se gostam, mas porque parece que tem alguma coisa que separa os dois e que traz frieza espiritual. Muitas vezes o colchão deste casal é um colchão de muita briga, de muita discussão, de muita raiva, mágoa, ressentimento, amargura, vingança. Então a pessoa ela vira para um lado, o outro vira de outro lado, e a pessoa passa ali noites e noites destilando aquele veneno, alimentando aquele amargor de alma, que de certa forma fortalece os demônios. Guarda o que eu vou dizer. Cama é um lugar abençoado por Deus. A Bíblia fala da cama como leito sem mácula. O casal não pode se deitar para brigar. Quer conversar? Senta na sala da casa. Não vai para a cozinha, porque a mesa da cozinha também é um lugar santo. É um lugar onde você tem que sentar para se alimentar. Este momento é um momento abençoado. Não é momento de xingamento, de briga, de discórdia. Então isso é muito sério. Tem família que não consegue tomar um café juntos, almoçar e jantar. Quanto tempo faz que você não se senta à mesa com a sua família? Espíritos malignos querem quebrar este laço.
quer separar vocês. São momentos que nós precisamos cultivar. É hora de desligar celular, é hora de desligar a TV, é hora de um estar na frente do outro, falar de coisas boas, coisas legais. Tem gente que não consegue nem comer porque passa mal, a comida não desce, só de ter que sentar na frente do outro. Então, se tem alguma coisa que precisa ser tratada, trata antes de dormir. A Bíblia diz: não coloque debaixo do sol a sua ira. Antes do sol ir embora, você precisa se consertar. Pede desculpa, pede perdão, faz o caminho de volta. Não apenas perdoe e se reconcilie. Outra coisa, na hora de comer, é do mesmo jeito. Eu fui convidado para almoçar na casa de uns irmãos, e a mulher dizia: pastor, pergunta para ele o que vai ter de mistura. A sua mulher mandou perguntar o que vai ter de mistura. Diz para ela que eu não sei. Ele disse que não sabe. Fala para ele, dá um pulo lá e comprar um frango, é mais fácil. Ela falou para você, dá um pulo lá e comprar. Eu falei: peraí, o que está acontecendo aqui? Virei menino de recado? Vocês estão brigados? Vamos para a sala. Sentamos, 5 minutos de conversa, se reconciliar, beijinho na boca, e foi assim um almoço agradável. Amados, você está convidando demônios para ir para dentro da tua casa. Não se trata de briguinha infantil, porque tem gente que fala: não, pastor, tem briga de adulto, gente grande, mas tem briga de criança, infantil. Cuidado, não importa o nome que você dê. Se o diabo está machucando teu coração, você precisa se tratar e tomar cuidado para isso não acontecer sempre. Porque se o diabo sabe que é fácil magoar, ferir, chatear, aborrecer, deprimir você, ele vai continuar fazendo. Então você tem que crescer espiritualmente e dizer: eu descobri hoje, o meu problema não é com a minha esposa, não é com o meu marido, não é com os meus filhos, não é com os meus pais. A luta não é contra a carne e o sangue, não é contra pessoas feitas de carne e sangue, é feito contra principados, potestades, espíritos enganadores e hostes espirituais da maldade. Tem famílias que não conseguem se sentar numa sala de estar para conversar e fortalecer os laços. Eu vou pegar um pouco no pé de alguns aqui, me permitam. Diga aí, manda ver, pastor. Porque tem maridos e filhos que não conseguem colaborar com a limpeza e arrumação da casa. Ela fica suja e bagunçada. Você vai entender agora. Tem certos demônios que gostam de bagunça. Roupa suja amontoada, esquecida num canto, louça suja na pia. Tinha uma irmã na igreja, ela só conseguia dormir depois que lavava as louças sujas que estavam na pia. Não se tratava de toque, transtorno obsessivo compulsivo. Era algo espiritual que lhe incomodava no seu espírito. Sem falar, preste atenção nisso, de coisas velhas, quebradas, acumuladas num cantinho de casa ou no quintal. Algumas vezes ali é ninho de demônios. O que você tem que fazer? Vou dar uma geral em casa. Não fique magoado comigo. Aí você vai dizer: vou dar uma geral em casa. Eu vou ver o que é bom, o que não é bom, o que serve, o que não serve. Arruma tudo direitinho. Porque tem gente que fala: pastor, eu vou usar isso. Eu sei que você vai usar, mais cedo ou mais tarde você vai usar. Uma vez eu estava com um irmão, e no meio do caminho ele disse: pastor, para! Aí eu dei uma brecada, eu falei: atropelei alguém. Ele falou: não, é esse sofá velho aí, eu põe no carro, vou levar para mim. Eu falei: ô Jesus, às vezes é bom negócio, não é? Você troca a tapeçaria, ele fica zeradão, não é? Tem dessa.
Tem gente que olha para o lixo e vê dinheiro. Hoje a gente vê muito reciclagem. Nós temos irmãos na nossa igreja que trabalham com reciclagem. Outro dia nós estávamos falando sobre isso. E tem muita gente ficando rico com reciclagem. O que é lixo para um, é dinheiro para o outro. Uma vez eu estava passando pelo lago e vi um camarada todo bem vestido, pegando as latinhas de alumínio e colocando dentro de um saco. Aí eu falei, o que você está fazendo? Ele falou assim, isso aqui é dinheiro. Eu falei, arruma um saco para mim. Virei concorrente. Por que você tem muita roupa guardada que não usa mais? Que te prende a um passado, bom ou ruim? Isso amarra a sua vida, não permite mudanças. Renove seu guarda-roupa, renove sua vida. Tem gente que fala, não, eu vou ficar magra de novo. Deixa essa roupa aí. Fala, essa tendência vai mudar. Porque essa coisa de retrô, não é? Sempre está voltando. Aí a pessoa diz, não, deixa tudo aí. Se emagrece, fala, não está servindo, porque eu emagreci demais, eu vou dar uma enchidinha, daqui a pouco estou usando. Ou se não, fala, não, eu vou dar uma emagrecida e vai caber. Deixa eu contar algo aqui para vocês. Teve um casal que eu atendi, um casal recém-casado, o homem perdeu sua potência sexual, não funcionava mais, por uma questão de disfunção erétil. Falei bonito, não falei? Entenderam? Não vou dizer o que é. Aí o que foi que aconteceu? Foi para o atendimento, e a gente começou a conversar. Aí, era um casal recém-convertido. E a mulher falou, eu não sei, pastor, o que está acontecendo com meu marido? Já foi no médico, fizemos os tratamentos, e neca de pitibiriba. O menino não se alegra mais com nada. Aí, eu perguntei para ele e para ela, por acaso, vocês ganharam alguma coisa por esses dias, ou alguma coisa que vocês se lembrem? Ela falou, acho que não, pastor. Aí ele falou assim, presta atenção agora, presta atenção. Sim, ganhamos. O que foi que eles tinham ganho? Um jogo de cama, lençol e fronhas. Isso fala da intimidade do casal. Cama. Eu falei, vocês podem me trazer, porque nós vamos orar. De quem você ganhou? Ele disse, ganhei de um amigo lá da firma. Eu falei, dá para você, falei para a esposa, dá para você aguardar ali fora, por favor? Aí eu disse, pode me falar de quem você ganhou? De uma mulher que eu namorava na empresa que eu trabalho. Então ela pegou aquele jogo de cama e levou para fazer um trabalho. Nós rasgamos, colocamos fogo, quebramos aquela maldição, e 2h da manhã ele me mandou um recado: pastor, Deus é fiel, Jesus vive, o morto ressuscitou, aleluia. Uma outra coisa, eu falei agora há pouco que vale para carro e moto. Muitas vezes aquele carro se envolveu em acidente, muitas vezes alguém morreu naquele carro, muitas vezes a pessoa ficou traumatizada, enfim, tanto carro como moto. Teve irmãos que falaram: pastor, eu nunca comprei um carro que quebrava tanto na minha mão. O outro falou: pastor, eu nunca tive um carro que se envolvesse tanto em acidente. Pastor, essa moto que eu estou andando com ela, ela é assassina.
Então é importante você conhecer o histórico de tudo. Voltando a falar de roupa, a roupa carrega parte da sua história, parte da história de uma pessoa. Cuidado com aquilo que você usa. Não use suas roupas como pano de chão, para limpar o chão e pisar em cima. E agora, pastor, vou fazer o quê? Compra o pano de chão. Falei para você, não sei se vai fazer algum sentido para você. Se fizer, amém. Não estou pregando doutrina, são experiências que nós tivemos, mas eu gostaria que você entendesse alguns princípios. Para você que diz que não tem nada a ver, a macumbaria, feitiçaria e bruxaria, ela pede uma peça de roupa para fazer certos trabalhos, roupas íntimas para fazer amarração. Abra comigo agora em Deuteronômio capítulo 7, versículo 26. Sendo assim, não levarás coisa alguma que seja abominável ao Senhor para dentro da tua casa. Neste caso, tu te tornarias anátema, ou maldito, ou amaldiçoado com elas. Considerai-as, pois, como coisas imundas e detestáveis, pois elas estão separadas para destruição como malditas ou anátemas. Aí entra falsos deuses, deuses estranhos, deuses estrangeiros, nenhuma divindade ou entidade espiritual, coisas espirituais contrárias à orientação de Deus segundo a Bíblia, amuletos, símbolos, artefatos, velas, incensos, livros, invocações. No começo do meu ministério, nós recebemos ali, num tempo de libertação, muitas coisas, livros, amuletos, objetos. Eu me lembro que tinha velas coloridas. Aí nós estávamos fazendo um curso, um treinamento para libertadores. Eu falei, acende a vela preta. Quando acendeu a vela preta, pipocou 1, 2, 3 no meio da igreja com aquele espírito. Acende a vermelha, pipocou 1, 2, 3 com aquele espírito. Foi acender e manifestar. Então, olha como é sério. E as pessoas levam na brincadeira. Por quê? Porque você ignora o mundo espiritual. Incensos, livros, invocações. Eu me lembro de uma situação onde eu disse para um casal: o Espírito Santo me fala que você ganhou algo e que está guardado e você não se lembra, e isso está amarrando sua vida e destruindo a tua casa. Um olhou para a cara do outro e disse: eu não me lembrei de nada. Ela disse: nem eu. Durante a semana, eu acredito que levou uns 15 dias, mais ou menos, ela me ligou. Falou: pastor, vem em casa, porque nós encontramos no porão, guardada numa caixinha de joia, era tipo um amuleto, uma medalha, uma moeda, que o ex-patrão deu de presente para ela e disse: nunca se desfaça disso. E esta mulher, antes de se converter, era caso do patrão, e ela ficou amarrada muito tempo com ele, até ela ser liberta de fato. E quando ela entregou aquela moeda grande, aquele medalhão, aquele amuleto, eu não sei explicar os desenhos que tinha e como era, faz muito tempo. Quando nós colocamos em cima de uma pedra e começamos a dar marretada, manifestou um espírito nela. E esse espírito foi que contou que ele estava na vida dela por causa daquele trabalho que tinha sido feito e daquele amuleto que tinha sido entregue a ela.
Uma pessoa que já foi escrava da bebida, ela não deve ter na casa um altar ao espírito do vício. Demônios se escondem ali, e uma recaída é questão de tempo. Garrafas de bebida, drogas escondidas. Tem jovens que escondem dos pais, ou até mesmo o marido que esconde da esposa. Tem lá uma toca, um lugar onde esconde. Então, tanto a garrafa de bebida, de droga escondida, coisas que usa para se drogar, como seringa, como cachimbo, tudo isso tem que se desfazer em nome de Jesus. Tivemos um irmão na igreja, ele era colecionador de revistas e filmes eróticos. E ele só parou de trair a esposa dele quando ele se desfez desta coleção, e esse espírito maligno saiu da vida dele. Quando ele confessou, se arrependeu e deixou o pecado. Hoje, não é mais como era antigamente. Hoje você armazena tudo no teu celular. Toma cuidado. Eu preciso falar isso para a igreja. Porque não se trata apenas de uma tentação. Se trata de você se tornar escravo de demônios. E muitas vezes isso abre uma porta, uma brecha, uma legalidade, um direito na tua vida. Por isso que você não prospera, por isso que não cura da doença, é por isso que das brigas constantes, da quase separação, é por conta disso que os filhos estão se perdendo, é por isso que você não consegue se firmar com Deus. Porque ou nós somos convertidos ou não somos. Uma água não pode ser amarga e doce, doce e amarga. Ou somos ou não somos de Deus. Agora eu sei que vocês não são perfeitos, mas vocês precisam de ajuda. E eu quero dizer para vocês no culto de hoje, que nós temos um trabalho muito discreto, sério, sigiloso, para poder trabalhar com vocês. Porque não é só frequentar a igreja, vocês precisam ser acompanhados. Vocês precisam ser cuidados. Quando vocês ficam doentes, vocês vão no hospital, o hospital vem até a casa de vocês. Vocês vão até o hospital, não é? Vocês vão até o médico, não é? Então eu gostaria que vocês adquirissem esta cultura, espiritualmente também. Pastor, eu preciso de um atendimento. Pastor, eu preciso ser discipulado. Pastor, eu preciso ser cuidado. Pastor, eu preciso que você vá na minha casa. Pastor, eu preciso que você abençoe o meu carro, a minha moto. Ou seja, todas as tuas conquistas, você vai colocar diante de Deus e manifestar a tua gratidão e colocar debaixo da cobertura do Senhor, amém? Porque tem muita coisa na vida de vocês que é transitória, começa bem e termina mal. Parece que aquilo que é bênção não tem continuidade. Isso tem que ser quebrado na vida de vocês em nome de Jesus. Tem pessoas com mais sensibilidade que a outra. Então elas sentem os ambientes e as pessoas. Sabe aquela coisa? Você vai conversar com alguém e fala: eu conversei com essa pessoa, me deu dor de cabeça, enjoo, mal-estar. Tem lugares que você vai e você não sabe. Você diz: eu entrei nesse lugar e eu comecei a passar mal. Eu pedi um lanche em casa uma vez. Silêncio. Eu pedi um lanche uma vez em casa, 2h da manhã, eu estava virando com cólica na cama. Eu falei: hoje não é dia 28, por que eu estou com cólica? Brincadeira. Aí eu fui no banheiro, aprenda a fazer isso. Você não sabe de onde veio o lanche, a pizza, a comida. Coloquei a mão e falei: em nome de Jesus, todo alimento consagrado, sai agora, em nome de Jesus. Botei tudo para fora. Depois eu dei um pulo lá, para saber. Quando eu cheguei lá, eu tive certeza. Tem gente que vai para um médico com dores terríveis de estômago e não sabe o que é.
É a comida que come na firma. É por conta do salitro. Não. Começa a orar e quebrar toda a malignidade daquele lugar. Porque você não sabe quem está fazendo sua comida. Tem coisas tão particulares que eu não posso nem falar aqui no altar, por conta da perseguição que a igreja passa nos dias de hoje. Tem coisa que muitas vezes iam doar para as crianças, comidas. A pessoa que se converteu, ela me disse como que era preparado aquilo. Falou: pastor, a gente escarrava dentro da massa. Quando não, ejaculava dentro da massa. E tem gente aqui que foi desse meio e sabe o que eu estou falando. E não adianta dizer que não tem nada a ver com práticas ocultistas, malignas, demoníacas, espirituais, porque tem. Guarda isso que eu vou dizer. Você precisa aprender a orar de manhã. Diga aí, de manhã. Não adianta querer orar depois. Leva borrachado o dia inteiro, aí no fim do dia vai orar. Ora de manhã, antes de sair de casa. Aprenda a ter um tempo de qualidade com Deus. Se cubra com o sangue de Jesus, logo cedo, e peça proteção. Agora, quando você sai do trabalho, você precisa fazer uma oração de limpeza, de coisas que grudaram em você durante o dia. Não leve isso para dentro da tua casa. Fale de coisas boas em casa. Ore por aquilo que não foi tão bom. E evite ficar falando daquilo que é ruim e criar um ambiente de opressão. Agradeça a Deus pelas lições aprendidas. Tenha contato com todos, mas seja seletivo. Não se deixe influenciar ou contaminar pelos espíritos que estas pessoas carregam com elas. Seja diferenciado como filho e servo de Deus. Posso ouvir um amém? Fica de pé, nós vamos fazer uma oração. Fecha os teus olhos. Descruza as mãos. Diga assim: Deus, eu quero entrar neste processo de libertação. Eu preciso ser liberto de tudo aquilo que me acompanha. Em nome de Jesus, eu repreendo todo demônio do inferno que age na minha vida. Quebro hoje toda legalidade, todo direito, toda porta aberta, toda brecha, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não. Rapidinho. Vem cá, por favor. Espíritos malignos que acompanham esta mulher há muito tempo, que trazem dor de cabeça, dor no corpo, insônia, perturbação, raiva, ódio, mágoa, ressentimento, todo o poder maligno do inferno nós quebramos hoje em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Você não tem lugar na vida dela. Vai desalojando agora. Everaldo, fica perto aqui. Vamos! Derrotado do inferno, você perdeu. Você não tem mais lugar na vida dela. Você perdeu. Espírito maligno do inferno. Espírito maligno das trevas. Mais forte. O de cabeça. O manda-chuva. O chefão. Vai! 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 Cuidado só com a blusa dela. Aí o Everaldo faz a libertação aí. Fecha os olhos. Você que tem algum tipo de tontura, mal-estar, indisposição, todo alimento comido e macumbado, enfeitiçado, calma, Fabrício. Põe para fora. Põe para fora. Eu estou aqui, mas eu tenho muitas vezes uma visão aberta do que está acontecendo. Às vezes eu não vejo claramente um demônio, mas eu vejo, é como se fosse uma sombra. E libertação é algo que a pessoa ela precisa querer. Em nome de Jesus. Solta, Senhor, esta pessoa na área financeira, econômica, material. Solta esta pessoa na área sentimental, afetiva, emocional. Solta esta pessoa no seu relacionamento, no seu casamento, no seu noivado, no seu namoro. Solta! Solta! Onde a tua vida está amarrada. Ora comigo e diz: solta, libera, bate em retirada. Diga agora: sai da minha casa. Eu vou até metade do caminho, você vai a outra metade. Ali tem que morar um homem e uma mulher de Deus. Esses demônios têm que ficar do outro lado da rua, outro quarteirão. Não pode passar ali. Você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, um servo de Deus. Não volte para a sua velha vida. Você que está aqui dando lugar para demônios, não volte para a sua velha vida. Não frequente, põe ela de joelho, ela vai vomitar. Põe ela sentada no sofá, enfim, no sofá, na cadeira aí, mais confortável para ela. Levante ela. Isso. Vomita em nome de Jesus. Vai! Amados, você que está voltando a frequentar os mesmos lugares, fazer as mesmas coisas que fazia. Por isso que o diabo faz você ficar distante da igreja, afastado, frio espiritualmente. Nós vamos ter que ir embora. Não sei se você sentiu tontura, ânsia de vômito. Você que ouve vozes, que tem zumbido, algum tipo de perturbação e você sabe que não é normal. Levanta a mão só para eu ver onde você está. Toninho, ali. Quem mais? Pai, em nome de Jesus, todo mal, deixa a vida dessa pessoa, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Todo mal vai saindo. Nós não pedimos, não ora não, fique quietinho agora, só recebe. Não ora nada. Todo mal, põe a mão na barriguinha aqui. Todo mal tem que sair. Todo nervosismo, ira repentina, palavras impensadas, tudo aquilo que é malignidade na vida dela,
Tem que sair da vida sentimental, afetiva, amorosa. Tem que sair da sua casa, do seu lar, da sua vida. Tudo aquilo que amarra, em nome de Jesus, sai. Para não voltar mais, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fecha os olhinhos, filha. Vem cá. Todo mal, Senhor, não pode ficar na vida dessa moça. Toda malignidade tem que sair dela. Em nome de Jesus. Eu não peço, eu ordeno, eu exijo, eu determino. Em nome de Jesus. Vai desalojando. Desde o mais fraco até o mais forte. Agora. Espírito do ódio. Espírito da raiva. Espírito que traz angústia. Muitas vezes desejo de suicídio. Em nome de Jesus, você não tem lugar na vida dessa moça. Eu não peço, eu ordeno, eu exijo, eu determino. Manifesta agora para ir embora e não voltar mais. Vai sair da sua vida. Você que traz toda perturbação, você que traz toda angústia, toda tristeza, toda mágoa, toda revolta, em nome de Jesus. No 3. 1, 2, 3. Agora você não tem mais lugar na vida dela. Ela foi comprada por bom preço, pelo sangue de Jesus. Ela foi lavada, purificada e santificada pelo sangue do Cordeiro. Não fique escondido, espírito maligno. Eu sei que você está aí. Vai desalojando agora. Vai desalojando agora. Você vai ter que soltar a vida dela. A vida amorosa, a vida sentimental, a vida afetiva. Todas estas maldições não vão passar para o seu filho, para a sua filha. Em nome de Jesus. Derrotado. Agora. Você perdeu. Não tem mais lugar na vida dela. Você perdeu. Vai. Cuidado. Você perdeu, não tem mais lugar na vida dela. Cuidado, Everaldo, pode soltar. Não se segura, Estevão. Em nome de Jesus. Tira ela do meio das pessoas aqui. Vem cá, filha. Deixa o amor de Deus te curar, filha. Você perdeu, demônios. Vocês perderam. Toca Jesus. Cura. Sara e liberta. Em nome de Jesus. O mais forte. O mais forte. O mais forte. O mais forte. Você que está escondido na vida dela. Você não tem mais lugar. Agora. 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 O mais forte. Agora. 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 Mais forte, não vai embora porque nós não te mandamos ainda. Espírito de raiva, ódio, ressentimento, ira, desejo de vingança, suicídio, você não tem mais poder na vida dela. Cuidado para não machucar. Corre babarra xalabasorri calamanassa. Aleluia. Corre baixa la candarecaia la manassó. Coloca a mão na tua cabeça e diga: todo mal saia. Todo mal saia. Todo mal saia. Em nome de Jesus.
Marido, abençoe a vida da sua esposa. Diga como marido: eu abençoo você como teu marido. O marido abençoa a vida da esposa. Eu abençoo tua vida como marido, como esposa, como pai. Abençoe. Diga: toda maldição está quebrada, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A igreja pode se sentar um pouco. Queridos, a gente não pode ir embora sem entregar nossa oferta. Diga comigo amém. Eu quero falar que essa oferta que você vai entregar, leva ela na sala branca, Michele, para dar uma água para ela. Cuidado para não machucar ela. Essa oferta que você vai entregar vai trazer liberação para a tua vida. Vai abrir esta porta que você está esperando abrir. A resposta da tua oração, muitas vezes, está nessa oferta que você vai entregar. Não entregue qualquer coisa, não entregue qualquer semente. Entregue algo especial para Deus, algo que vai fazer a diferença, algo que vai trazer rompimento, algo que vai mudar a tua realidade. Começa a ser crente de verdade. E o diabo ele faz de tudo para impedir você de ser abençoado, até mesmo na área financeira. Então, quando você planta, você colhe. E hoje é dia de liberação deste altar, em nome de Jesus. O nosso Pix já está em tela. Você pode pedir o envelope, nós entregaremos para você. Temos as maquininhas de cartão. Você levanta a mão, nós vamos levar a maquininha de cartão para você. Balança a mão, senão eles não enxergam, tá bem? Ali, ó, o Alencar lá tem uma oferta para dar. Aí coloca no envelope, marca o teu nome para a gente orar. Coloca a data, coloca o valor, traga aqui na frente, enquanto nós vamos cantar este cântico, em nome de Jesus. O filho perguntar, Cordeiro, o coração sangrou quando ouvi o pai responder: Deus irá prover, seu coração temer. Chegando no lugar da decisão, um pedido assim que bate o coração. Como escolher entre a Vamos ficar em pé. e a razão? Quando dizer não é opção e a fé te pede um sim, quando é preciso ser Isaac deitado sobre as pedras do altar. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos cada dizimista e ofertante, aquelas pessoas que se moveram e que abençoaram a sua obra. Em nome de Jesus, encontra cada um destes irmãos e destas irmãs. Encontra aqueles que fizeram o seu Pix, que fizeram a sua oferta pelo cartão ou envelope. Encontra aquele que entregarão durante a semana, ou farão depósito ou transferência durante a semana. Deus, o Senhor não precisa de dinheiro, mas a tua igreja na terra precisa. Levante irmãos prósperos e abençoados aqui, para que eles possam, em nome de Jesus,
viver um tempo de bênção e prosperidade. Apresentamos os empresários, empreendedores, negociantes, comerciantes, profissionais liberais. Abençoamos aqueles que trabalham por conta e até mesmo aqueles que têm um sonho, um projeto de vida. Olha para o trabalhador comum, para aqueles que estão desempregados. Abra uma porta excelente, Senhor, que ninguém possa fechar. Em nome de Jesus, abençoe o teu povo, abençoa a tua igreja. Em nome de Jesus, diga: eu recebo. Pai, nós oramos pelo Daniel que está internado. Em nome de Jesus pedimos a tua bênção para ele e o seu milagre. Também oramos pelo João Batista que está na UTI com traumatismo craniano. Senhor, cuida dessas pessoas. Cuida de tantas outras que neste momento, numa grande corrente de fé, estão orando conosco através deste culto presencial ou internet. Olha para os projetos de vida depositados no teu altar e pedidos de oração. Eu creio, Pai, no teu milagre para a vida de cada um que aqui está, em nome de Jesus. Deus abençoe Donizete, Alessandra, fiquei muito feliz de vê-los. Deus abençoe nossos convidados, amigos, amigas, irmãos, irmãs. Uma semana de vitória, de graça e poder. Orem por mim, estarei orando por vocês. Amo cada um. Vão na paz.